Estamos de volta com o programa Roda de Conversa. E hoje aqui no estúdio nós conversamos sobre os desafios e as estratégias de alfabetização na educação básica. Nossos convidados são os professores Arthur Gomes de Moraes, Antônio Augusto Gomes Batista e Magda Becker Soares. Mas antes de continuar com o nosso debate, nós vamos assistir uma experiência de uma escola em Belo Horizonte, como que ela se organiza para garantir a alfabetização nos anos iniciais. O programa Roda de Conversa acompanhou a rotina da professora Laila Camila Campos em sala de aula. Vamos assistir? Meu nome é Laila Camila Gonçalves da Silva de Campos, professora do primeiro ano de alfabetização da Escola Estadual José Mendes Júnior. Alfabetizar é um pouco de tudo, né? Eu poderia te dizer que é só ensinar a ler, mas não é só isso, né? É ensinar a ler, ensinar a escrever, é trazer a criança para brincar, para conversar, dar uma base para a criança dar continuidade aos estudos. No início do ano, a gente reúne, monta o roteiro em cima da matriz curricular do que tem que ser trabalhado no decorrer do ano e divide pelos meses, né? Geralmente o meu planejamento, eu faço ele semanal. Então no domingo eu já programo o que eu quero ensinar naquela semana, qual que vai ser meu foco, o que eu vou dar de para casa, porque eu já tenho que trazer as matrizes todas prontas. Nem sempre o planejamento que eu estipulei para segunda eu consigo fazer na segunda, né? Muitas das vezes ele fica lá para sexta-feira. São 4 horas. E você tem que fazer muita coisa em 4 horas, principalmente com a alfabetização, né? As crianças não querem uma atividade de 1 hora, eles não conseguem, então você tem que diversificar. O que dá certo também é trabalhar baseado em projetos, né? Eu trabalho todos os anos com a maleta viajante, que é uma maleta muito linda, onde os meninos vão levar historinhas para casa, textos. Eu gosto muito da roda de conversa. Se você vai trabalhar um tema naquele dia, faça a roda de conversa antes. Converse sobre aquele tema com as crianças, né? Escute o que eles entendem daquele tema. Da hora do conto também, é o momento da caixa de leitura, onde é sempre uma caixa enfeitadinha, que a gente conta uma história dessa caixa antes. Eu reservo de 20 a 30 minutos por dia para uma contação de história. O resultado, ele é bom, mas ele poderia ser melhor. E isso é de acordo com o ano, é de acordo com os alunos, cada ano é um aluno diferente. Ele é de acordo com a realidade também da escola. Se são pais que praticam a leitura, com certeza aquele aluno ele vai te dar um resultado aí muito bom. O maior desafio para alfabetizar, hoje, ao meu ver, é a disciplina. É onde a gente busca o lúdico, né? A gente trabalha o lúdico primeiro, uma roda de conversa, tranquiliza, né? Enquanto você está ali no lúdico, você consegue pegar muita coisa da criança, né? Você consegue captar até se ela está entendendo o que você está falando, o que você está pedindo, né? E o foco principal, que é o que você está ensinando. Ok. Isso é uma escola da Serra, aqui da região de Belo Horizonte. E, exatamente. A proposta foi quase que chegar, ligar para eles e falar, olha, a gente queria acompanhar um dia de vocês, sem produção e sem preparação, né? Então, muitos desafios colocados dessa professora. Né? Agora, me pareceu interessante, ela desenvolve uma série de atividades, série de metodologias, mas mesmo assim, ela mesma diz da dificuldade, né, de fazer esse trabalho de alfabetização, sobretudo nesse grupo específico dos meninos, eles estão próximo ali da região do aglomerado e tal. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Ela fala, tem que conhecer as famílias, a importância dos pais, os pais leem, quer dizer, tem muitos elementos aí para que a gente possa ter êxito nesse processo de alfabetização, que não me parece nada fácil, né? Como é que a gente faz isso, professores? Nos ajudem? Né? Vamos começar de cá, ó. Né? Vamos deixar a professora Magda. Aí, você vai me atacar agora. Eu vou. Tá certo. Como é que a gente consegue trabalhar isso, professor? Você estava falando de apartheid no primeiro bloco. Difícil
trazer essas expectativas dessas crianças, o caminho que ela está adotando, essa professora Laila, é esse? O que está faltando ali, às vezes, para dar mais certo, inclusive na expectativa dela? Bom, eu não vou me atrever a dizer Claro. a uma professora o que está faltando em abstrato, né? Cada um vai conhecer. O bom professor conhece o que é a sua, enfim, o seu grupo, a sua turma. O que a gente vê no trabalho dela, que me parece importante, é um cuidado com ter clareza sobre o que fazer. Então, desde o início do ano, eu me planejo, eu programo, né? Então, acho que a gente andou conversando aqui hoje nessa roda que um desafio permanente é se ter um currículo, é se ter uma clareza de aonde se vai chegar, como vamos fatiar o que se espera fazer ao longo do tempo. E ela demonstra ter, enfim, estar investindo nisso. Uma outra coisa que a gente vê é que o conceito dela de alfabetizar já corresponde um bocado ao que são as nossas expectativas do debate educacional hoje. Então, ela diz, diariamente eu tenho um tempo para a contação de história, para fazer a leitura de contos, etc. Acho que uma coisa, então, necessária nesse planejamento, nessa organização, pensar-se que, num ciclo de alfabetização de segunda a sexta-feira, eu preciso ter diariamente momentos específicos para tratar do sistema de escrita alfabética, para as crianças entenderem, dominarem. Não é só entender, não. Chegou uma hipótese alfabética, está alfabetizado? Nunca. Ela vai ter que dominar as relações letra-som para ter autonomia de leitura, para criar automatismos, né? E ter também, de segunda a sexta-feira, momentos de trabalho com os textos. Trabalho com os mais variados gêneros que estão aí no mundo, lendo, exercitando a compreensão leitura, mesmo quando ainda não está conseguindo ler sozinha. Exercitando o que são os conhecimentos sobre a produção de texto, mesmo quando ainda não escreve convencionalmente. A criança vai aprendendo no coletivo, né? Agora, além dessa clareza de o que se quer fazer, da distribuição, eu penso que é preciso... Isso não é uma questão individual. Eu acho que é uma questão política coletiva. As redes públicas precisam garantir os processos de decisão sobre quem vai ser responsável pelas turmas de alfabetização, seleção, formação continuada desses professores, não é? Acho que não é tratar a questão numa perspectiva. O bom professor é aquele que no domingo vai fazer o seu planejamento. Acho que a gente tem que avançar na direção de, em cada rede pública, haver no que é a carga horária de trabalho, horários de fato, de formação continuada, de planejamento, de preparação. O professor brasileiro não tem, nas suas condições de trabalho, esse momento de parar, discutir com os colegas, se preparar. Em algumas redes, como exceção, isso ocorre, mas, via de regra, eu não tenho eu achei interessante ela não falar em livro didático. Uhum. Não me lembro se ela falou. Acredito que não, professora Antonella, ela não tenha falado, né? Pode não ter sido uma lembrança dela, na verdade, pode ter sido até alguma questão da edição, mas ela não... Dentro das políticas de rede, eu acho que é preciso escolher bons livros didáticos, porque os bons livros auxiliam muito o professor. A gente sabe que nada como um bom livro, sobretudo com as condições que o professor brasileiro tem. É preciso ter muita experiência, muita trajetória já acumulada de conhecimento sobre como alfabetizar para prescindir desses materiais, sabe? Ela não mencionou, mas eu acho que certamente ela faz, que é um diagnóstico permanente dos conhecimentos dos meninos. Saber isso é importante, esse diagnóstico permanente ele é importante para esse diálogo, para até que ela possa orientar, não só o trabalho, na verdade as próprias secretarias têm que trabalhar nesse sentido, né? E há um último ponto, eu não vou alongar-me, mas é o atendimento à heterogeneidade, à diversidade. Acho que um dos grandes problemas do ciclo de alfabetização é ele aparecer como uma proposta de respeito às diferenças de ritmo e as redes não terem estratégias de como, de fato, garantir que as crianças tenham o seu direito assegurado. Como é que aquele menino que anda mais devagar vai ser atendido para vir a ter sucesso, não é? Professora Magda. Eu acho que essa questão que o Antônio Augusto levantou, quase que eu falo Dute, a gente chama é meu apelido. Pode falar, Dute. Fala Dute. Mas essa questão que ele levantou do livro didático, eu ampliaria isso, não só para o livro didático,
mas para os programas de distribuição de livros, livros literários, o PNBE, né, livros complementares, que tem o PNBE de livros complementares. Esses livros, o governo tem feito isso com muita competência. Distribuição, a questão do livro didático, eu acho que é uma área em que o Ministério da Educação e a FNDE têm tido muita competência de atender às escolhas dos professores, de fazer os livros chegarem nas escolas, e o PNBE é a mesma coisa. Agora, o que se tem verificado, as pesquisas têm mostrado muito isso, é que os livros chegam na escola, o livro didático, o professor não usa ou usa mal, né? Porque acha que tem que pegar da primeira página e ir direto até a última página, e não é esse o uso do livro didático. Mais grave, eu acho, a questão do PNBE, dos livros de literatura que são distribuídos, chegam caixas em todas as escolas públicas desse país todo ano. E há pesquisas lá, o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UFMG já desenvolveu algumas pesquisas sobre o destino desses livros quando chegam às escolas. Eu estou curioso. As caixas não são abertas. Nós acabamos de publicar um livro, saiu essa semana, que se chama exatamente isso, tirar os livros. Eu não me lembro bem do título, mas é qualquer coisa como é preciso tirar os livros das caixas. Ficam em caixas no canto da sala da diretora ou da supervisora, ou somem, ninguém sabe, os professores não dão notícia, não há biblioteca na escola onde esses livros fiquem, né, para fazer trabalhos como essa professora mostrou, né, de estar lendo para as crianças, dando acesso ao livro às crianças. Isso é outra área que é preciso trabalhar muito, sobre a utilização desse material nas escolas, a circulação adequada desses livros. Eu fico pensando, por que isso, né? Será que isso vem de um tempo em que o material impresso era difícil? Eu lembro muito do meu pai falando comigo, não estraga o livro, então era melhor nem encostar no livro, mas né? é isso que as escolas fazem, não? É melhor um livro novinho do que... Larga isso, menino! E o pior é que o livro hoje é algo abundante nas escolas. Para você ter uma ideia, para as crianças de 6 anos, hoje, em termos de livros, há o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que distribui os livros didáticos. Isso em Minas, porque em outros estados há outros programas que vão se sobrepor. Ainda, no caso do PNLD, há ainda os materiais, como é que eles se chamam? Complementares. Os materiais Obras complementares, as obras complementares que vêm além dos livros de alfabetização. Então, são livros que o professor recebe também pelo PNLD. Há o PNBE, que é o Programa Nacional de Bibliotecas nas Escolas, que os professores que vão para as bibliotecas. Há os livros que é do programa... sim, outros programas que o MEC que são programas complementares do MEC para as grandes cidades, como qual que é o nome do Natura... aquele da Natura. Que tem Trilhas. Trilhas, programa Trilhas, que as escolas também recebem. Então, há uma grande abundância, na verdade, de livros que as escolas recebem. Não é uma questão do acesso mais, né? Não é Não uma é questão de do acesso, uso. não é mais. Eu acabei de visitar algumas escolas no Ceará em que eu fui visitar a biblioteca e falei, mas por que os livros estão trancados aqui? E a senão os professora... meninos estragam. Ela disse, mas o que vai acontecer se eu emprestar, a bibliotecária disse, mas se eu emprestar, o que eu vou ter quando as visitas vierem? Mais ou menos a sala de visita da casa, né? Se quebrar o... Mas isso é muito estranho. É para não usar. É para não usar. É para não usar. Agora, uma preocupação grande que eu fico com as professoras que estão atuando nas turmas de alfabetização, é que é muito difícil fazer atividades para
para explorar sistematicamente o sistema de escrita. Por exemplo, atividades muito interessantes são as atividades que fazem o aluno comparar as letras, a forma gráfica, com a forma sonora. Então, por exemplo, fama, cama, dama, lama, vaca, faca. faca, por exemplo, e que façam isso de uma forma interessante, para que ele possa perceber que diferença, se mudar uma letra, muda o som e muda o significado. Vaca, Né? cava, né? Então, são coisas muito... e brincadeira, e isso de uma forma ao mesmo tempo lúdica, como ela chamou a atenção, que é importante fazer isso de uma forma lúdica. É preciso encontrar essas atividades. Os livros didáticos às vezes trazem isso, mas é importante casar isso com o diagnóstico que o professor precisa fazer, com que ele precisa saber exatamente o que o aluno precisa, qual habilidade ele está precisando desenvolver, com o exercício. Então, é um desafio fazer isso. Quer dizer, o professor precisa saber o que a atividade permite desenvolver, que habilidade a atividade precisa desenvolver. Ele precisa saber que habilidade o aluno precisa desenvolver, em que momento, e precisa casar essas duas coisas. É um conhecimento muito preciso que ele precisa desenvolver. Então, isso no planejamento, ao longo do ano, com os alunos, que são os alunos que ele tem, fazendo bagunça, e o professor fazendo um monte de coisa. Diferentes entre si. Diferentes entre si. É uma logística complicada. Bastante, que ele precisa. né? Então, o grande problema ali que eu vi na atividade da professora é que ela precisa desenvolver isso. Isso precisa ser desenvolvido. Parece que o Estado de Minas tem, hoje, profissionais específicos das superintendências que vão visitando as escolas. Isso seria algo interessante, o acompanhamento do de professor, focalizar para mais, para fazer intervenções nessa direção. No próximo bloco a gente vai trazer um pouco, claro que é descritivo essas experiências, mas tem até para a gente ilustrar um pouco. O professor Arthur estava querendo... Não, eu acho que o Dudu está chamando a atenção para um ponto. O professor precisa ter clareza de que o que eu vou fazer para que os alunos compreendam os textos não é o mesmo que eu vou fazer para que eles compreendam como o alfabeto funciona e possam sozinhos ler palavras, escrever palavras, não é? Essa dimensão lúdica, ela não pode ser perdida. A gente tem, nos bons livros, atividades bastante inteligentes. O MEC, além de todos esses materiais, distribuiu também nas escolas uma caixa de jogos de alfabetização. Eu ia lembrar isso. Para o letramento. Que tem ajudado nessa perspectiva. E penso que se o professor, com os seus colegas, com o apoio dos coordenadores pedagógicos na sua rede, começa a definir o que se vai fazer, é possível avançar na direção de atender às diferenças. Não fazer um ensino padronizado, que é o que a gente encontra, não vamos nos iludir, nas redes privadas. Os filhos das classes médias são submetidos a um ensino, eu digo, chapado, padronizado. Todos são submetidos à mesma lição, aos mesmos exercícios, e as famílias que deem conta de socorrer seu filho, manda para o reforço, para o psicopedagogo, para o fonoaudiólogo, as famílias que se virem. Não é? Na escola pública a gente não pode fazer isso, a gente tem que dar conta de atender a diferença. Bom, mas nós vamos para um rápido intervalo agora e a gente volta daqui a pouco. Lembrando que você pode assistir ao Roda de Conversa também pela internet, no canal do YouTube da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/magistra, SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do professor, o CRV. E nós voltamos daqui a pouco.